Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo de Nicolás Maduro revogou a permissão dada ao Brasil para assumir a custódia da Embaixada da Argentina em Caracas. A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, diz que vai permanecer no país. A declaração foi dada depois que Edmundo González se exilou na Espanha. A cada dia, a crise política na Venezuela se agrava. Depois de uma eleição conturbada em que a oposição contesta o resultado oficial apresentado, o presidente reeleito Nicolás Maduro fecha o cerco contra os rivais. No último fim de semana, revogou a permissão dada para que o Brasil fizesse a custódia da Embaixada da Argentina em Caracas. Em seguida, viu seu principal opositor, Edmundo González Urrutia, se exilar na Espanha. A tensão vai reduzir ou aumentar com o exílio de González? A pressão internacional sobre Maduro pode aumentar? E como as recentes decisões do ditador afetam a relação com o Brasil? O JR 15 Minutos de hoje tira essas e outras dúvidas com Denilde Rossacker, professora de Relações Internacionais da ESPM e especialista em Estados Unidos e América Latina. Professora, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é a correspondente internacional da Record em Lisboa, Portugal, Ana Paula Gomes. Ana, a tensão na Venezuela está cada vez maior e agora envolve o governo espanhol, não é isso? Oi, Fara. Oi, professora Denilde. Fara, a cada dia, a cada ato, o governo de Nicolás Maduro se isola do mundo. E para entender esse contexto, é importante voltar um pouco no tempo até as eleições realizadas em julho. Maduro enfrentou nas urnas Edmundo González Urrutia e, segundo o governo eleitoral da Venezuela, Maduro foi o vencedor. O resultado foi contestado pela oposição, que exigiu a apresentação das atas das urnas, o que não foi feito até hoje. Vários países, entre eles os Estados Unidos e a Argentina, não reconheceram o resultado e, a partir disso, 2 cenários foram criados. González tentando provar a fraude eleitoral e Maduro fechando o cerco contra ele. A situação se agravou ao ponto da justiça emitir um mandado de prisão que só não foi cumprido porque González estava foragido. Foi em meio a esse clima que primeiro ele se exilou na Embaixada da Holanda e em seguida na da Espanha. Professora, González afirmou em uma carta que deixou o país porque corria risco de vida. Essa era uma possibilidade real? Sim, uma possibilidade real, né? Ele já estava escondido há um mês, com grande preocupação sobre a sua segurança física, com o aumento da repressão, com todas as ações do próprio governo Maduro no âmbito jurídico de que ele poderia ser preso e grupos de apoio ao Maduro que poderiam até cometer algum tipo de ação violenta, era uma preocupação, né? E não é uma preocupação só do González, né? Também da Corina, de outros líderes da oposição que têm reafirmado o quanto a segurança interna para a oposição vem sendo cada vez menor. Então, este ponto era um ponto de preocupação e para uma pessoa com mais de 70 anos como González, ainda também tinha a questão da própria saúde e capacidade de locomoção que ele teria no país frente às restrições que ele estava tendo do próprio governo. Segundo a ONG Human Rights Watch, a repressão à oposição na Venezuela é a mais mortal dos últimos anos. Segundo o grupo de direitos humanos, pelo menos 11 assassinatos foram registrados em protestos políticos após as eleições. Números do próprio governo da Venezuela apontam 2.400 presos, incluindo menores de idade. Levantamentos de outras ONGs relatam 24 mortes. Professora Denilde, a tensão na Venezuela representada por esses dados pode diminuir com o exílio do principal opositor de Maduro ou a tendência é que a situação continue na mesma ou até piore? Considerando que a outra líder da oposição, que é a Maria Corina, continua no país e ainda representa aí a força da oposição, é possível considerar que o governo vai continuar com ações repressivas, vai continuar tendo ações como a descrita anteriormente,
e para que a oposição fique cada vez mais temerosa dessa repressão e desse autoritarismo crescente. Então, um governo autoritário vai usar sempre os recursos da opressão para conseguir se manter no poder. Professora, que tipo de movimento pode surgir desse exílio? O González pode ganhar ainda mais força internacionalmente ou a oposição tende a perder representatividade dentro da Venezuela? Essa é uma grande dúvida, né? Porque o grande momento, a grande diferença da oposição, né, agora, de outros momentos que também tiveram contestação e que tiveram grande mobilização popular, é o que a oposição hoje ela está muito unida. E ela tem figuras de apelo popular para continuar exercendo aí essa capacidade de mobilização, que é o que resta à oposição, né? Manter as pessoas nas ruas, manter a lógica constante de confrontação com o governo, mesmo com todo esse cenário de repressão, como a gente já descreveu. Então, no sentido de que ter uma força externa pode ser positivo, porque você amplia a voz, mobiliza externamente, mas ela tem que ter também lá a oposição unida ainda frente ao governo para que ela consiga, de fato, garantir que seus pleitos e a sua posição seja vista no exterior, que ela demonstre aí, de fato, que é capaz de se contrapor ao próprio regime. Então, ao mesmo tempo que há uma estratégia de divisão entre manter a oposição interna com a figura da Corina, também, de outro lado, uma tentativa da oposição de ganhar mais espaço na mídia internacional, também juntos aos governos que são contrários ao Maduro. Esse exílio aconteceu com autorização do governo venezuelano, que permitiu o embarque de González numa aeronave da Força Aérea Espanhola. Nos próximos dias, ele deve se encontrar com representantes do governo espanhol aqui na Europa. E, professora Denilde, como o apoio de outros países, como a Espanha, pode ajudar a oposição da Venezuela? Ela pode ajudar nessa ampliação internacional, de ter diálogos com outros governos que possam pressionar o governo Maduro e ser o porta-voz, principalmente o governo espanhol, que demonstrou ter acesso ao governo ao negociar a saída do González, de ser também um porta-voz e um mediador uma possível negociação com o governo Maduro. Então ela é bastante relevante, traz para a Espanha um peso muito forte, muito grande nesse processo, sendo aí capaz de ser o articulador entre a oposição e na negociação com o próprio governo. No último fim de semana, professora Denilde, o governo venezuelano revogou a custódia brasileira sobre a embaixada da Argentina lá em Caracas. O edifício foi cercado por militares, a energia foi cortada. No local estão opositores de Maduro. São duas situações graves e incomuns, professora. Primeiro, a expulsão do embaixador argentino e agora essa tentativa de intervir diretamente na atuação brasileira na embaixada? É bastante grave, considerando que a gente tem um histórico na América Latina de uma atuação muito conjunta entre os países. Mesmo nas divergências, nas posições contrárias entre os governos, essas atitudes de rompimento de relações ou até de revogação, né, de uma situação de apoio a um outro país, uma terceira parte, é muito distinta do que a gente conhece em termos da cooperação que sempre existiu. Mas a gente está falando de um governo, o governo Maduro, que é um governo cada vez mais autoritário, que é um governo cada vez mais isolado dentro da região e que tem sido cada vez mais agressivo nas suas ações, inclusive com países como o Brasil, que sempre foi um país aliado e que até a todo esse processo se manteve aí como um país capaz de fazer o diálogo entre oposição e
e governo Maduro. O Brasil, até o momento, avisou que vai continuar representando a Argentina em meio ao cerco, né? E cada dia, mesmo que tenha sido contra o desejo inicial do presidente Lula, o governo brasileiro vai se afastando do governo venezuelano. A senhora tem essa percepção também? A minha percepção é que o governo brasileiro tem sido muito cauteloso, continua cauteloso, mas com as ações do Maduro tem colocado o governo numa situação muito delicada internamente, inclusive, que é justificar a falta de ação brasileira mais contundente frente a todas essas ações de confrontação do governo. A gente já poderia ter tido atitudes mais contundentes com relação ao Maduro, mas ainda estamos mantendo uma posição de bastante cautela. Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Equador, Costa Rica, Panamá e Peru não reconhecem a eleição de Maduro. Esses países ou os blocos econômicos como a União Europeia podem aplicar sanções ao regime de Maduro? Podem, os americanos já têm feito ações, já vinham fazendo, revogaram, já teve ações, por exemplo, contra o avião do governo venezuelano, confiscando, então ações que limitam a capacidade do governo. Se espera que tenha mais alguma onda, nova revogação aí de novas sanções, tá, que tinham sido suspensas, mas que voltem a ser aplicadas. Todas as estratégias isolar o Maduro em termos financeiros, em termos de capacidade de atuação internacional, mas que não afete a população venezuelana, que não gere o que a gente teve anos atrás, que foi uma crise humanitária que atingiu a sociedade. Então, também nessas discussões com relação ao tipo de medida que tem sido feita, também se considera aí o fator de não ampliar a violência e não ampliar também para os americanos, esse é um ponto importante, a questão da imigração maciça de venezuelanos, que é também uma possibilidade que se tenha novamente uma onda de imigração para os países da região e também para os Estados Unidos e para a Europa. O Tribunal Penal Internacional, que investiga a Venezuela por crimes contra a humanidade, afirmou que acompanha de perto a evolução da situação no país. Professora, qual é o papel da Corte? Como ela pode atuar em casos de condenação de Maduro? Ela tem um papel importante de se a decisão tomada. Ele já tem aí, ele não pode sair do país, ele não vai, senão ele é preso. Agora a gente tem um ponto que é muito importante também de colocar, é que como o Maduro ainda tem muitos países que têm sido críticos e têm sido cada vez mais enfáticos contra o seu governo, mas ele também tem aliados. E aí, em todas essas organizações internacionais, esses aliados são muito poderosos, como China e Rússia, que acabam bloqueando as ações dos órgãos internacionais ou criando situações que a aplicação das medidas como do tribunal não sejam efetivadas. Então isso gera aí também uma situação que é a mesma que a gente vê com Putin com relação à Rússia. Os Estados Unidos definem em novembro o novo presidente do país, Kamala Harris ou Donald Trump. Essa disputa, professora, pode interferir no cenário político da Venezuela? Pode, de forma bastante forte. O governo Biden tem tido uma posição crítica, mas, por exemplo, não aplicou medidas de sanções mais drásticas com relação ao Maduro. Uma eventual vitória do Trump, provavelmente o Trump teria aí uma posição mais contundente, mais dura com relação ao regime do Maduro. Com relação à Câmara, ela deve ter uma continuidade do que a gente vê em termos de política externa, com a política externa do Biden, então ela manteria a pressão com ações específicas, mas ainda tentando manter
um canal aí para a possibilidade de um acordo que seja negociado. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Denilde Rosacker, professora de Relações Internacionais da ESPM e especialista em Estados Unidos e América Latina. Professora, muitíssimo obrigado, tá? Eu que agradeço. Agradeço também a presença da correspondente internacional da Record em Portugal, Ana Paula Gomes. Valeu, Ana Paula. Eu é que agradeço. Obrigada. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.